Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. A gente vai para a nossa primeira aula do terceiro bimestre de ciências, tá? Lá na apostila de ciências, tem assim, ó, na página 18, as plantas. As plantas são muito importantes porque nos dão ar puro para respirar. Podem ser encontradas em diversos meios, como solo no meio terrestre, outras na água, doce ou salgada, no meio aquático, e encontra-as presas em galhos de outras plantas ou em cerca de meios aéreos, tá? Então, esses são os lugares que a gente pode encontrar as plantas. Elas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Essas constituem a base da cadeia alimentar, pois elas são os produtores, elas são os primeiros alimentos de alguns animais, né? Sendo que ela é chamada de produtores, como a gente já viu, porque elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. As plantas também são abrigo para série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como liberação de oxigênio, para a atmosfera, captação de gás carbônico, além de evitarem a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. Partes das plantas, parte da planta. Aí aqui a gente tem uma plantinha e tem as partes dela. Ó, flor, fruto, raiz, semente, caule, folha. As partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As plantas são seres vivos e, assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A diferença é que elas não são humanos, são vegetais. Cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e se reproduza, certo? Então, ó, vamos lá. A raiz. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para a planta, como se fosse um canudinho, num copinho de água. Então, a raiz é essa parte aqui que fica embaixo da terra. A função dela é pegar toda a água, todos os sais minerais, todos os nutrientes e alimentar a planta, certo? Sementes. As sementes ficam dentro dos frutos. Elas contêm um embrião que dá origem a uma nova planta, né? A gente sabe que da semente é que a gente tem outra planta, que nasce outra planta. Folha é a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese, o processo através do qual a planta se alimenta, produz o próprio alimento. Caule sustenta a planta e faz o transporte de substância através da planta. A água e os sais minerais são levados através de vasos existentes dentro do caule. Ou seja, aqui, ó, o caule. Isso aqui é como se fosse o tronco da árvore que as pessoas falam. O caule, a raiz e o caule. É através do caule que vai sendo distribuído o que a planta precisa. Fruto. Fruto a gente sabe, né, gente? Que são, que nascem da semente, que aparece uma outra planta, e aí tem os frutos. Os frutos é como se fossem os filhinhos das plantas, que alguns a gente consegue comer. Flores são responsáveis pela reprodução da planta. As flores possuem, ao mesmo tempo, as estruturas femininas e masculinas. Um exemplo desse tipo de flor são as tulipas, que também podem ter as suas estruturas separadas em flores diferentes, né? Aí tem os tipos de caule, que são os aéreos, os aquáticos e os subterrâneos. Os aéreos são os mais comuns, eles se localizam acima do solo, igual aquela plantinha que eu mostrei. Tem os aquáticos, que são aqueles das plantas aquáticas que ficam sobre as águas. Tem os caules subterrâneos, que são aqueles que desenvolvem embaixo do solo. Tipos de raízes. As raízes podem se diferenciar quanto à organização basicamente em dois tipos, axial e fasciculada. A raiz axial ou pivotante é formada por uma raiz principal da qual partem ramificações ou raízes secundárias.
Já a raiz fasciculada ou cabeleira é formada por numerosas raízes finas e de mesmo tamanho. A raiz do milho, ela é um exemplo desse tipo de raiz, certo? Aí aqui a gente tem também a maioria das raízes são terrestres e subterrâneas, mas há exceções como as aéreas e as aquáticas, tá? Não dá tempo da gente ler tudo, porque senão o vídeo fica muito grande, mas depois vocês leem com calma e a gente tira as dúvidas nas nossas aulas online, certo? Beijos, tchau, tchau.